18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olha lá, em 6 horas e 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você que está ligado em 100,7 na sintonia certa e no melhor Mix do Brasil. Começando pra você mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, terça-feira, 4 de fevereiro de 2024. Boa noite, querido ouvinte. Boa noite, Nathalie Moraes. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Você já sabe, aqui na 100,7 nós temos um encontro marcado até às 19 horas com as principais notícias desta terça-feira. Mix. Ela vem sempre lembrando aí os nossos ouvintes que ele pode participar e interagir com a gente aqui no programa 18 horas. Estamos aí à sua disposição. Queremos ouvir você. Acione aí o 994887592 e participe conosco, Nathalie. É isso mesmo, a gente quer saber a sua opinião. O que você pensa sobre os assuntos abordados nas reportagens aqui no 18 horas? Manda um alô pra gente através do 994887592. Mix. Começando 18 horas com os destaques do dia. Amazonas atinge níveis alarmantes de HIV/AIDS. Foram mais de 2.700 casos em 2024. Enem dos concursos divulga resultado individual e lista dos aprovados. STJ mantém para amanhã julgamento de mais um processo em que o governador Wilson Lima é acusado de corrupção. Rio Negro não sobe há 3 dias consecutivos e o nível das águas está em 22 metros e 21 centímetros. Superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, fala sobre o fechamento da fábrica da Pioneer em Manaus. Atirador esportivo reage à tentativa de assalto e mata suspeito dentro de casa na zona centro-sul aqui da nossa capital. Agora 6 horas e 4 minutos, esses e outros destaques do dia você confere agora em mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha, o Amazonas vive um cenário preocupante no enfrentamento ao HIV/AIDS. O painel epidemiológico de 2024 revela 2.776 novos casos registrados no estado. E é um dos maiores números da série histórica da Fundação de Vigilância em Saúde. Preocupante, Nathalie. Preocupante mesmo, Carlão. O detalhe de tudo isso é que o Amazonas, ele já figurava como o segundo estado com maior taxa de detecção de doença no Brasil, com índices alarmantes que inclusive superam quase 3 vezes a média nacional. A gente está falando aí da média somando todo o Brasil, Carlão. Sim. Esses números deste ano indicam que a epidemia de HIV/AIDS, infelizmente, continua avançando. E olha, a situação se agrava ainda mais quando olhamos para os dados de mortalidade. Somente em 2024, o estado registrou 298 óbitos relacionados à doença. E olha só, a maioria dos casos continua se concentrando entre homens de 20 a 39 anos. O auge da vida adulta e, é claro, da boemia noturna, né? A vida está no auge, está no seu melhor, digamos assim, né, Nathalie? Realmente, Carlão, é uma triste realidade e os especialistas apontam que essa faixa etária pode estar mais vulnerável por não ter vivenciado ainda os impactos devastadores da epidemia que aconteceram, né, Carlão, lá na década de 70, no finzinho ali da década de 70 para 80, a gente sabe que realmente o Brasil passou por uma epidemia, foi bastante alarmante. E aí mais os estudos avançaram, né, a gente sabe, várias medicações surgiram e mostraram também os novos estudos que Manaus apresenta hoje uma taxa de mortalidade que segue crescente. A gente pode dizer aí que a nossa capital, exatamente, tem um aumento de quase 8% nos últimos anos, Carlão. Nathalie, desse cenário, cientistas e pesquisadores, eles alertam com frequência. O Amazonas segue como uma das regiões mais afetadas pela epidemia. E os números indicam, sim, que as estratégias de prevenção e tratamento precisam ser intensificadas ainda mais.
Nós estamos aqui com o nosso repórter Kennedson Paz, que tem aí mais detalhes desses números, que são realmente números alarmantes. Boa noite, Kennedson, e você vai explicar para a gente aí o que está acontecendo, né? E esse crescimento é realmente preocupante, não é isso, Kennedy? Boa noite. Muito boa noite, Carlão, boa noite, Nathalie, a todos vocês que acompanham aqui o 18 horas na Mix, e com certeza esses números são alarmantes, Carlão. Quando a gente fala sobre 2.700 casos, a gente acredita que seja um número bem expressivo, né? Mas se a gente for olhar caso a caso, a gente vai ficar ainda mais aterrorizado com o que está acontecendo aqui em nosso estado do Amazonas, principalmente a capital do nosso estado. Por exemplo, vou trazer dados aqui sobre Manaus. Manaus, ali no período de 2024, teve o registro de mais de 2.100 casos, ou seja, de 2.776, já temos só aqui na capital mais de 2.100 casos registrados. Desse número, Carlão e também Nathalie, mais de 200 pessoas estavam gestantes, gente. Imagina a situação, Carlão, de uma pessoa que está gestante ali, grávida, de crianças que também precisam de uma atenção ainda maior nessa fase da vida, e elas acabaram sendo diagnosticadas enquanto estavam gestantes. O total de pessoas infectadas com HIV ali desse período era ali de pessoas com menos de 13 anos, era de 9 pessoas, elas estavam infectadas com HIV ou também AIDS, Carlão. E ali outro caso também muito chocante é que de pessoas acima dos 13 anos, o número de pessoas que foi infectada foi de mais de 1.900 casos, somente aqui em nossa capital do estado do Amazonas. Os municípios que ali por uma taxa de mortalidade de 100 mil habitantes, a gente tem ali Fonte Boa liderando, apesar de ter uma população menor, lidera por essa taxa de mortalidade. Em seguida vem Itapiranga e aí depois chega Manaus. Agora, no valor de pessoas infectadas por essa doença, com certeza Manaus fica na primeira colocação. Agora, segundo as informações dos especialistas, esse público de 20 até 39 anos, esse público ele ainda não tem muita noção, Carlão, exatamente sobre qual que é o quão grave essa doença ela pode se tornar, o quão grave pode resultar inclusive na morte de muitas pessoas. Então, esses jovens, eles não têm de fato a orientação, ou talvez não tenham uma verdadeira noção do quão prejudicial essa doença pode ser. Hoje a gente tem, é claro, tratamentos mais avançados, muita gente acredita que o HIV já não é mais um problema tão grave, e aí isso tudo faz com que as pessoas comecem a praticar atividade sexual de forma ali despreparada, ali sem o preservativo. Essas pessoas acabam evitando ali o uso de preservativo, às vezes por uma restrição de um dos casais, alguém acha que não é tão necessário assim, ou a pessoa diz que na realidade prefere sem. Na realidade, o que acontece é que quando as pessoas caem nessa situação, Carlão, sim, elas podem acabar sofrendo e muito, apesar de nós termos hoje um tratamento especializado, medicações que é possível controlar essa doença, ainda assim as pessoas precisam tomar medicações, algumas delas anualmente, outras têm que tomar diariamente. Então é um tratamento que de fato é bem difícil para as pessoas conseguirem lidar com tudo isso, e é claro que também tem que ter muita disciplina. Agora, Carlão, a gente se pergunta, o que pode estar acontecendo no nosso cenário atual, nosso estado do Amazonas? Por que esses números cresceram tanto? É a pergunta que fica, né? Agora, questiono para até quem está ouvindo agora a Mix, qual foi a última vez que você ouviu uma campanha massiva sobre HIV? Faz tempo, eu não lembro. Com certeza faz bastante tempo. Esses anúncios antigamente, eles eram feitos eram bem constantes, com muita frequência, para que as pessoas ficassem com sempre esse sinal de alerta, sempre que elas tiverem uma relação sem estar utilizando o preservativo, elas pelo menos já ficassem alerta para poder procurar uma unidade de saúde, para poder fazer os exames, o que hoje em dia as pessoas quase não procuram mais esse tipo de atendimento. E essas campanhas publicitárias simplesmente sumiram. Aí a gente também fala sobre educação sexual nas escolas, que hoje em dia já chega até a ser como um tabu, e o resultado, muita gente se contaminando. Outra dificuldade também em relação ao acesso ali a esses exames que acontecem hoje na Fundação Tropical. Algumas pessoas sentem essa dificuldade, ali os testes também não é feito de forma recorrente. A gente inclusive conversou com um especialista, ele que é o coordenador do Programa Estadual de HIV, o Rodrigo Pedrosa, ele que é da diretoria lá de Vigilância Epidemiológica da Fundação de Vigilância e Saúde. Ele traz mais detalhes pra gente sobre o que vai acontecer nesse ano para poder tentar combater mais esses números. Vamos ouvi-lo.
A FVS vai realizar no ano de 2025 as suas ações de continuidade no combate e prevenção contra o vírus do HIV. Essas ações elas vão acontecer em locais de grande concentração. Nesse período também pré-carnavalesco nós vamos estar presentes, assim também como eventos que vão acontecer no decorrer do ano em escolas e outras instituições parceiras a essa fundação. Vale ressaltar que nós estamos dando apoio com ofertas de insumo para rastreio, diagnóstico e tratamento para as unidades de saúde tanto da capital quanto do interior. E esse ano a gente precisa reforçar cada vez mais a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, e a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. São duas estratégias eficazes que nós temos para reduzir o risco de infecção do HIV. É importante ressaltar que os indicadores, os nossos painéis da Fundação de Vigilância nos mostram que os adultos jovens, eles são o principal público que pode ser acometido pelo contato pelo HIV. Então é importante que as pessoas que busquem o serviço e que, ao serem diagnosticadas, se isso vier a ocorrer, que elas procurem manter o tratamento. É essencial persistir no tratamento. É importante que as unidades de saúde fidelizem os nossos clientes para que a gente possa ter resultados favoráveis e, de fato, a gente conseguir ofertar saúde de qualidade para todos. 18 horas. Tá dado o recado, Carlão. Rodrigo Pedrosa alertando aí os jovens para se prevenirem e também procurarem as unidades de saúde para fazer tanto os testes como também o acompanhamento regular. Carlão, volto com você. Só lembrando que em 2024 foram quase 300 óbitos, né? 298. Então, realmente uma situação preocupante e alarmante. Todos devemos aí com mais cuidado, né? E essas campanhas realmente deveriam voltar, não é isso, Kennedson? É isso mesmo, Carlão, com certeza. São duas coisas importantes, tanto a campanha como também a principal delas é a prevenção, Carlão. Valeu, Kennedson, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui em 100,7 no 18 horas, agora 6h14. 18 horas. Olha aí, atenção, hein? Saiu o resultado do Enem dos concursos. Isso mesmo que você ouviu aí. Atenção, você candidato, né? Você que prestou aí o concurso público nacional unificado, o Enem, já pode aí conferir os resultados, né? Os resultados individuais, não é isso, Nathalie? É isso mesmo, Carlão. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e a Fundação Sengás Rio divulgaram nesta terça-feira as listas de classificação por cargo. Para os candidatos de nível médio, a classificação final já está disponível, enquanto para os de nível superior foram divulgadas as listas provisórias e também foram divulgadas hoje as convocações para os cursos de formação em 9 cargos. Olha só, importante, hein? Todos os candidatos receberam mensagens personalizadas pelo portal gov.br e e-mails e também o WhatsApp informando aí os seus resultados. Confira. Nós vamos saber mais informações aí sobre esse assunto agora com André Meirelles. Boa noite, André Meirelles. Olha só, a lista definitiva dos aprovados para os blocos de nível superior, né? Será divulgada somente no dia 28 de fevereiro. Conta pra gente essa situação aí dos aprovados do Enem. Boa noite mais uma vez, André Meirelles. Exatamente, Carlão. Boa noite pra você, boa noite, Nathalie. Olha, nos casos das vagas de nível superior dos blocos de 1 a 7, vão ser divulgados nos dias 11 e 18 de fevereiro e a lista definitiva vai sair somente no dia 28. Isso porque os candidatos de nível superior aprovados em cargos que exigem cursos de formação, eles precisam confirmar ali os interesses em participar até amanhã, quarta-feira, né? E apenas aqueles que responderam sim à convocação vão ter aí essa vaga garantida. E esses resultados, eles estão disponíveis na área do candidato, que fica dentro do site SesGran Rio, que foi o site que bancou aí a organização do concurso. Os candidatos, eles podem consultar o desempenho individual para cada cargo em que se inscreveram. A lista definitiva desses classificados nos cargos de níveis médios e a convocação dos aprovados para os cursos de formação também foi publicada na edição extra do Diário Oficial da União logo no início da tarde, né? E quem foi um dos contemplados em passar aí no concurso nacional unificado para a vaga de analista em ciência e tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologias é o analista e defensor público de Altazes, o Luciano Moura Maciel, né? Então é um dos contemplados aqui do Amazonas. Ele conta pra gente agora como começou essa trajetória que deixou ele aí em 14º lugar, nacional, e aqui no Amazonas em 2º lugar. Vamos acompanhar.
Na época eu trabalhava de 8 às 17 horas, então eu chegava em casa por volta das 18 horas, descansava um pouco. A partir das 18h45 começava a estudar e até as 22 horas, e isso seguindo a rotina todos os dias, inclusive aos finais de semana, né? E foi um desafio para mim porque eu não me inscrevi para a área jurídica, apesar de eu ser advogado, com mestrado em Direito Ambiental e doutorado em Direitos Humanos. Eu escolhi entrar na área da educação. 18 horas. Tá, então, Karine, Carlão, Nathalie Carlão, a gente conferiu a fala aí do Luciano Moura Maciel, falando aí um dos aprovados do Concurso Público Nacional Unificado 2024, que é considerado o maior concurso público já realizado no Brasil, por isso é chamado aí de Enem dos concursos, né? Esse certame que foi realizado em 18 de agosto do ano passado, simultaneamente em 218 cidades em todas as unidades da federação, aí através de pagamento de taxa única, com o objetivo do governo federal foi democratizar o acesso à população a essas vagas do serviço público, né? Então a gente vai ouvir agora mais uma vez o Luciano Moura Maciel, que fala aí, né, que é um dos guerreiros amazonenses, e vai continuar contando pra gente como foi que recebeu essa notícia de ter sido aprovado. Soube hoje do resultado. Fiquei muito feliz, né? Apesar de já ser concursado, sou analista da Defensoria Pública do Estado, né? Mesmo assim, é um concurso federal e eu acredito que as oportunidades sendo nomeado e dando tudo certo, são mais abrangentes, né? Atualmente sou analista da Defensoria Pública do Estado do Amazonas e estou lotado no município de Altazes, aqui no Amazonas. No mais, sou pai de família, né? Sou pai de um garoto de 15 anos e me dediquei nos últimos 4 anos aos estudos para concurso público aqui. 18 horas. Tá, então, Luciano Moura Maciel, olha, Nathalie Carlão, vai ter aí mais concursos públicos aqui no estado, ao menos mais de 3.000 vagas, né? Estão sendo ofertadas em concursos públicos previstos aqui para o Amazonas nesse ano ainda. As oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que podem chegar até R$33 mil. Uma oportunidade aí para todos nós também, hein? Bacana, parabéns aí, né? Os aprovados do Enem, né? Bacana, um belo depoimento aí. Valeu, André Meirelles. 6h19, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Entrevista do dia. Olha só, a Pioneer anunciou o fechamento de sua fábrica na Zona Franca de Manaus, pegando inclusive de surpresa, né? Um polo industrial que vive um período de crescimento e faturamento recorde, inclusive de surpresa a todos nós, né? Eu fiquei chateado com essa notícia, Nathalie. É verdade, Carlão. Confesso que hoje, logo cedo, quando eu li a matéria, eu fiquei, como assim, né? A gente imaginou sempre que era uma empresa de tanto sucesso, mas é verdade, Carlão. Infelizmente, as atividades vão ser encerradas aqui. A fábrica que funciona aqui na nossa capital desde 2003 já vinha aí enfrentando algumas dificuldades, né, alguns prejuízos no mercado, que inclusive foram agravadas durante a pandemia. E agora vai encerrar as suas atividades. E tudo isso, Carlão, deve impactar aí diretamente pelo menos 172 trabalhadores que ainda estão atuando por lá. Olha só, e diante, claro, do fechamento, a Suframa tenta minimizar os impactos e já busca aí alternativas para a realocação dos funcionários, prometendo encaminhá-los para as novas fábricas que chegam ao polo industrial, né? É exatamente isso, Carlão. Sim. Como o superintendente Bosco Saraiva, é com ele que a gente vai conversar ao vivo a partir de agora. A gente vai falar com ele sobre toda essa situação. Muito boa noite para o senhor, superintendente. Então, eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes. Esse caso da Pioneer é por conta da concorrência com os produtos chineses que chegam ao Brasil com preços mais acessíveis, ou foram outros fatores que acabaram aí, infelizmente, levando a esse fechamento da fábrica da Pioneer aqui na nossa capital? O que aconteceu? Boa noite. Boa noite, Nathalie. Boa noite. Você, é o Carlão, aos ouvintes da Mix, programa 18 horas. Olha só, na verdade a Pioneer vem enfrentando problemas de tecnologia. Os antigos aparelhos de som dos veículos, de carros, os
contratos que ela tinha com as empresas de veículos japonesas, especialmente com a Toyota, ela foi perdendo na medida em que a tecnologia chinesa foi avançando do ponto de vista tecnológico. Nos últimos 10 anos, o faturamento da Pioneer, que é uma marca belíssima de equipamentos, tem uma tradição no mercado de som, ela foi exatamente perdendo mercado. Eventos como a crise das lojas americanas fez com que o varejo, que eles vendiam também direto, também perdesse espaço. E depois da pandemia, como você disse, Nathalie, a situação foi agravada. Aí eles entraram em prejuízo. Então, eles faliram, é isso? Os investidores japoneses tomaram a decisão de encerrar as atividades no Brasil. A Pioneer tinha fábrica no Japão, na Tailândia, no México e no Brasil. A unidade do México já fechou. Sim. E agora, no dia 30 de março, eles vão encerrar as atividades no Brasil, mantendo somente o escritório em São Paulo para efeito de importação dos produtos da marca. Preocupação evidente da Suframa, da nossa gestão, se deu principalmente com relação à relocação da mão de obra que em abril estará sem atividade. Superintendente, eles estão de aviso prévio, é isso? Todos estão cientes. Toda a negociação junto ao Ministério do Trabalho, tudo está sendo feito pela empresa. Eles deverão receber abono por causa dessa ação inesperada, mas como nós temos 60 dias e nós temos 59 projetos que estão em implantação no decorrer deste ano, nós fomos lá buscar a lista, a relação, os currículos de todos esses amazonenses que estão trabalhando lá, do mais alto nível até o nível mais simples de trabalhadores, de operários, para que a gente possa relocar, se Deus quiser, até o final de março, todos eles já deverão estar relocados, independente das ações que estão sendo tomadas por sindicato, pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho. Independente disso, a Suframa está fazendo a sua parte no que pode, porque a gente coordena os incentivos dessas novas empresas que estão se instalando. Boa. Superintendente, conta pra gente, né? O senhor explicou agora há pouco dessas negociações que já iniciaram para realocar esses 172 trabalhadores que atuavam aí na fábrica da Pioneer. Já existe hoje outras empresas no polo industrial aqui da nossa capital que esteja enfrentando uma situação parecida com a que a Pioneer passou recentemente? Não, Nathalie, nós temos trabalhado exatamente o grande desafio do nosso parque industrial, depois da atuação belíssima da nossa bancada lá em Brasília, da nossa bancada federal, especialmente do senador Omar e do senador Eduardo Braga, na aprovação da regulamentação da reforma tributária. Agora resta-nos trabalhar para que a gente avance na indústria 4.0, para que a gente avance tecnologicamente, para não perder postos de trabalho. Nós tivemos grande avanço no ano próximo passado com relação à implantação da indústria 4.0, que é a automação. Trocando em miúdos, é mecanização mais avançada, é a sistematização dos processos, é a automação propriamente dita. Muitos robôs que começam a fazer de forma mais precisa e máquinas mais avançadas para a produção de bens de consumo. No entanto, nós crescemos 14 mil novos postos de trabalho. 14 mil novos postos de trabalho nós criamos no ano de 2024, no ano que passou. Isso é reflexo da aprovação da PEC, da reforma tributária. Para este ano, nós temos a perspectiva de aumentar muito mais o faturamento, que foi de 204 bilhões, quebrando todos os recordes de faturamento das nossas empresas. E 128 mil, próximo de 127.790 funcionários trabalhando direto nas fábricas. E nós temos que perseguir o que a gente tem feito, por isso a gente faz visitas diariamente às fábricas instaladas no polo,
exatamente para acompanhar o avanço tecnológico, porque somente o avanço tecnológico é que vai garantir a manutenção desses postos de trabalho. O caso da Pioneer é um caso clássico, exemplar com relação a isso. Admitido, inclusive, pelo Shimazaki, que é o vice-presidente executivo, o diretor industrial residente aqui em Manaus. Ele foi muito claro. Ele disse que nós estamos perdendo mercado porque a indústria chinesa, a tecnologia, foi oferecida. Hoje, os aparelhos de som com GPS estão no celular. Não estão mais no rádio do carro. Somente o Japão mantém os carros com GPS no seu rádio. Nos outros locais do mundo, já é no celular. E os aparelhos de som e de vídeo dos carros são um smartphone, não é verdade? Sim, é verdade. Então, é essa mudança que aconteceu. Até bem pouco tempo a gente botava o nosso CD no nosso carro, né? Superintendente, o senhor falou aí de um faturamento superior a 204 bilhões, que isso inclusive é um recorde e cresceu 16% em relação ao ano anterior, 2023. Agora eu gostaria que o senhor falasse para nós, aqui para os nossos ouvintes, quais foram os setores que contribuíram mais significativamente aí para esse desempenho em 2024? Os três principais setores foram de informática com 47 bilhões, Sim. o setor eletroeletrônico com 36 bilhões e os de duas rodas, os três principais, com cerca de 36 bilhões também. Então, o setor de informática cresceu quase 10%, o eletroeletrônico passou de 11% e o de duas rodas foi o que mais cresceu, porque ele cresceu 18%. Então esses três continuam sendo os três principais subsetores dos 29 que nós temos instalados no nosso polo industrial. Muito bem. Superintendente, 2025 mal começou, a gente está ainda no mês de fevereiro, mas a gente já tem aí uma expectativa da Suframa para o desenvolvimento da Zona Franca aqui na nossa capital ao longo desse ano. A gente deve... Nós temos recebido já muitas consultas. O nosso setor de atração de negócio, a Suframa tem um setor de atração de negócio, que vai às feiras, que oferece, que apresenta os nossos incentivos. Como a reforma tributária se apresentou e os próprios organismos da mídia nacional ressaltaram a Zona Franca de Manaus, eles fizeram propaganda pra gente. Então é uma corrida muito grande de novas empresas aqui. Se Deus quiser, 2025 nós vamos superar a marca de 2024. A boca do balão. Bacana, super. Legal. E o polo de bioeconomia? Tá na promessa? Como é que tá essa situação? Não, nós estamos trabalhando, o IDESAN é um programa prioritário. Essa é uma visão, Carlão, que nós precisamos manter. Boa. Nós precisamos industrializar o nosso potencial. O CBA, o Centro de Bionegócios, é o coração desse debate, dessa discussão. Nós estamos trabalhando, ele já vai entrar agora no terceiro ano, deverá ter um recurso para desenvolvimento de pesquisa, para contratação de pesquisadores. E nós temos tanta coisa que já foi pesquisada e que agora nós precisamos somente trabalhar no potencial dela para que ele possa se transformar em negócio e em geração de trabalho. Veja só, nós precisamos de investidores. Por isso, o nosso trabalho para regionalizar a nossa produção, não só no Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre e Amapá, que são os estados cobertos pela gestão da Suframa. Ok, superintendente, muito obrigado pela sua participação e as suas considerações finais aí, dá uma geral aí. Eu agradeço muito a oportunidade de ter deixado claro para você essas motivações. O caso da Pioneer é único, não há nenhum outro indicativo, nenhuma outra empresa que tenha tendência para fechamento nesse momento. Nós haveremos de cuidar dos nossos trabalhadores, nossos irmãos, e até o final de março, se Deus quiser, todos eles estarão relotados. Sim. Se Deus quiser, todas as consultas que a gente tem recebido de novas empresas para se implantarem aqui, haverão de se tornar realidade durante o decorrer desse ano, e a gente vai ser muito feliz no polo industrial de Manaus. Superintendente, eu antecipei aqui a finalização da entrevista, mas a Nathalie ainda tem mais uma perguntinha para fazer para o senhor, pode ser? Exatamente.
jogo, Nathalie. Exatamente, superintendente. Eu não posso perder a oportunidade de lhe perguntar, né, já que o senhor está participando aqui do 18 horas nesta terça-feira, sobre o que pode atrapalhar o crescimento da nossa Zona Franca. A gente falou aí, né, de vários números positivos, mas a gente sabe, o mundo todo vem enfrentando problemas com o dólar elevado, juros em escalada crescente, a inflação, tudo isso junto e misturado. Pode, de alguma coisa, trazer prejuízos para nossa Zona Franca? Nós confiamos na política do presidente Lula que está sendo implantado. O dólar, os nossos, olha só, cerca de 60% dos insumos, dos negócios que são feitos no Polo Industrial de Manaus são feitos contratos em dólar. Sim. Na medida em que aumenta o dólar, prejudica os nossos negócios. Aí é no Brasil inteiro, com todos os negócios. Aqui, pra gente, não é diferente. Mas o dólar já caiu do final do ano passado para cá. Então, nós temos confiança na política do presidente Lula, nós temos certeza que este ano, economicamente, nós vamos crescer e a inflação, nós temos que garrotear ela e controlar, porque isso é um dever de cada um de nós. Ok, muito obrigado pela sua participação, superintendente Bosco Saraiva. Boa noite. Grande abraço, Carlão e Nathalie. Okay. Boa noite. Obrigado. Tchau. Agora, 6h33, conversamos aí com o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva. Você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Superior Tribunal de Justiça manteve a pauta desta quarta-feira para analisar mais um processo em que o governador Wilson Lima é acusado, Nathalie, ouvintes, de corrupção. Exatamente, Carlão. A gente está falando do governador Wilson Lima, que volta aí a ser o centro de um escândalo de corrupção envolvendo mais uma vez a saúde pública do Amazonas. Ele que já é réu no STJ por chefiar uma organização criminosa que desviou recursos durante a pandemia, agora ele é alvo de uma nova denúncia do Ministério Público Federal. Só que dessa vez o MPF aponta que o governador do Amazonas pagou de forma ilegal R$191 mil pelo transporte de respiradores de São Paulo para a nossa capital, Manaus. Mesmo com um contrato que obrigava a empresa fornecedora a arcar com todos esses custos. Olha, Natália, a denúncia já começou inclusive a ser analisada pela Corte Especial do STJ. 3 ministros votaram pelo recebimento da denúncia e 5 contra, mas a decisão final foi adiada após um pedido de vista do ministro João Otávio de Noronha. Enquanto isso, a população do Amazonas, nós seguimos sem respostas sobre os desvios na saúde. Vale lembrar sempre que o primeiro processo contra o Wilson Lima, que tramita inclusive desde 2021, continua sem julgamento, Nata. Olha, Carlão e ouvintes, e o subprocurador Indemburgo Pereira Diniz foi direto ao afirmar que os acusados tinham plena consciência da ilegalidade de todo esse esquema. Ou seja, Carlão, todo mundo sabia o que estava fazendo, né? Ninguém não foi nada às escuras, não. Tava tudo muito nítido ali para eles, né? E aí, durante essa fala, o subprocurador abriu aspas ali afirmando que a empresa deveria pagar pelo transporte, que não desembolsou um centavo, porque o governo do Amazonas bancou tudo ilegalmente, fecha aspas, disse o subprocurador. Já a defesa do governador Wilson Lima argumenta que a operação foi realizada para dar mais agilidade à chegada dos respiradores em meio à pandemia no Amazonas. Olha essa agora, mesmo com os escândalos e denúncias acumulando-se, Wilson Lima, que é o governador, segue no cargo sem qualquer punição. Enquanto isso, a saúde pública do Amazonas continua daquele jeito, né? Um caos. Hospitais sucateados e falta de medicamentos todos os dias. A pergunta que fica é: até quando a impunidade vai proteger aqueles que desviam recursos da vida dos amazonenses? Essa é uma pergunta que realmente não quer calar. Agora 6h36, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Caio André confirmado na Secretaria de Estado da Cultura. Esses detalhes você confere daqui a pouquinho em mais uma edição do programa 18 horas. Tudo isso aqui para você no melhor Mix do Brasil. 18 horas.
E agora, hein, conferindo a previsão do tempo e temperatura para amanhã. Amanhã é quarta-feira, hein, aqui em Manaus, a nossa capital. Nathalie Moraes. Previsão do tempo. Olha, Carlão e ouvintes, segundo o site Clima Tempo, o clima nesta quarta-feira promete ser mais um dia de chuva. A gente teve, né, uma chuvinha bem rápida no finzinho da manhã de hoje, mas que trouxe, sim, alguns prejuízos, e nesta quarta-feira não deve ser diferente. Pela manhã a gente deve ter uma manhã nublada, com chuva rápida, e à tarde o clima, né, deve ficar mais nublado, e à noite promete ser chuvosa. A mínima na casa dos 24 graus e a máxima de 29 graus. Mix. Olha, o nosso Rio Negro, hein, está há 3 dias sem subir, totalmente estabilizado em 22 metros e 21 centímetros. É uma situação bem incomum nessa época do ano. 18 horas. Legal, hein? Olha só, agora nós vamos para os bastidores da política local. Nós vamos ali, né, no meio dos políticos ali, nas histórias. Cíntia Blink já está aqui conosco, ao vivo e em cores. Boa noite, Blink. Boa noite, Carlão. Boa noite, Nathalie. Boa noite para você que está com a gente na 100.7. Lá vai, hein, Blink. O Tribunal de Contas do Estado retornou hoje as atividades e os conselheiros pegaram falta, é isso mesmo? Teve conselheiro que pegou falta, sim. Mário de Mello não esteve presente. Conversei com ele, ele falou que foi chamado para fazer uma palestra numa universidade lá na Espanha, então ele está dedicado a isso. Na verdade, ele confundiu aí as datas, achou que ficaria livre agora e que no dia 21 aconteceria a primeira sessão, 21 de janeiro. Enfim, por conta disso, ele não esteve presente hoje na volta aí das sessões, mas diz que na semana que vem ele estará sem falta. Outra falta que chama muito atenção, porque essa falta existe há tanto tempo que eu quase não senti falta dele ali na sessão, né? Tô falando de Ari Moutinho Júnior. Parece que ele já nem mais faz parte, de tanto que ele não participa. E foi perguntada à assessoria, e aí, qual que é a justificativa? Temos uma? Não houve justificativa. Perguntei então se essa falta impacta de alguma maneira ali na remuneração do senhor conselheiro Ari Moutinho, já que não participou, né? Acho que não. Ela não respondeu. Na verdade, ela ficou de procurar e não retornou a IES. Talvez amanhã ela traga essa informação. Porque para os parlamentares funciona dessa maneira. Lembra? Se eles faltam à sessão, então tem um desconto. Mas às vezes não desconta porque justifica. Nesse caso, não houve justificativa. Só que eu não sei se é o mesmo processo para todo mundo. Então, tiveram essas duas faltas que, querendo ou não, chamam atenção. Agora, quem foi, trabalhou um bocado, viu? Porque a pauta estava extensa. Eles ficaram um bom tempo ali nessa sessão. E um dos assuntos foi sobre o Quari, porque o exercício ali de 2022, que estava sob responsabilidade do José Carlos Ferreira Pinheiro, ele era secretário de saúde, ele recebeu uma multa de quase 13.600 e vai ter que devolver aí aos cofres públicos 1,9 milhão de reais por irregularidades contábeis. E também mais 15,5 milhões referentes a pagamentos sem respaldo. O que acontece é que das despesas que se identificou foi uma promoção dada aos médicos, mas que batia ali praticamente 15 milhões, mas que não se justificou de por que estava acontecendo. Quando foram solicitados os documentos, não teve resposta, nada satisfatório, então decidiu-se por aplicar a tal da multa pro então gestor, né? Agora já não é mais ele. Achei interessante essa chegada, já mostrando seu recado e com essa pauta extensa, mas com essas duas faltas que nos chamaram a atenção. Nathalie e Carlão. Blink, deixa eu te fazer uma pergunta, mulher. Nos últimos dias, muito tem se falado disso, sobre quem seria o novo secretário de Cultura do estado do Amazonas, né? E aí, na semana passada, surgiu ali o nome de Caio André, foi uma enxurrada de críticas nas redes sociais, a classe artística lamentando essa troca e tudo. Só que agora ele finalmente foi confirmado, é isso? É isso, eu tô dando F5 a todo instante no Diário Oficial, que insiste em não ser atualizado. Pro Diário Oficial, a gente ainda tá no dia 30 de janeiro.
Mas ontem, Caio André entrou em contato comigo e falou que ele está na Secretaria de Cultura e que hoje sairia no Diário Oficial o nome dele. O diário não saiu, portanto o nome dele também não, mas ele está despachando já da Secretaria de Cultura. Amanhã eu tenho uma entrevista com ele justamente de lá, da Secretaria de Cultura. Porque, como você falou dos protestos, Nathalie, eles não pararam. Então, Caio André assume sob protestos esse lugar aí na Secretaria, o cargo de secretário da Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas. E o Marco Apolo? Ele já não está mais no lugar. Desde aquela época lá, ele não retornou, não retornou. Né? E ficou um secretário interino, né? Uma pessoa que já atuava, né? Ali na secretaria, na pasta. Ele ficou, então, ali de forma interina e agora o Caio André foi anunciado. Mas, Blink, ele inclusive deu justificativa de que ele já tinha uma proximidade, sim, com a cultura. Ao contrário do que muita gente estava afirmando aí nas redes sociais. Mas ele falou como qual assim? O presidente da Câmara, inclusive, ele teria um vínculo com escola de samba, alguma coisa do tipo, não é isso? Qual é essa? Ele falou que foi empresário de banda, de blocos de carnaval. Empresário de bloco de carnaval, já foi empresário de banda, que parte das emendas dele como vereador foram enviadas justamente para a Secretaria de Cultura, que ele sempre esteve no carnaval mas ele já está com a agenda de secretário, tanto que ele tem reunião agora para tratar sobre carnaval, ele tem reunião amanhã pela manhã para falar sobre isso. Enfim, ele já está no lugar. O que não está acontecendo é o nomezinho dele ali no diário. Isso é um retorno de campanha, né, para o Caio André, não é isso? Pode ser. É uma pasta que tem como aproveitar ali como 2025 é para plantar, né? E aí ele 26 é para colher. Anterior, né? Ele apoiou bem o governador, né? O Caio André. Sem dúvida, Caio André era um dos braços direitos ali. Foi bem surpreendente que ele não tenha conseguido retornar à Câmara Municipal de Manaus. Tá, mas está na cultura, tá bem. Blink, a presidente do Partido Verde, Eliane Ferreira, agora ela vai assumir a presidência do Instituto de Desenvolvimento Rural do Amazonas, que é o IDAM. Muda alguma coisa? Qual é a situação? Muda o nome de quem está à frente da secretaria. Por que eu digo isso, né? É porque a Vanessa, que é presidente a Eliane Ferreira, que é presidente do PV, ela é muito ligada ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade. Então, querendo ou não, ela é um nome de Roberto ali dentro da gestão do governador Wilson Lima, nesse caso do IDAM, né, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Amazonas. E ela está substituindo o Vanderlei Alvino, que deixou o cargo na semana passada. E ele também era muito ligado a Roberto Cidade. Por isso que eu digo que mudou o nome. Porque como temos duas pessoas tão próximas ao deputado Roberto Cidade, no fim, então, essa influência que Roberto Cidade pode ter dentro do IDAM segue normalmente. E ela é presidente do PV em Manaus, tá? Só para esclarecer. Partido Verde. Okay. Então, é isso, essa é a mudança mas no fim temos ali uma participação forte, já que são os dois aliados de Roberto Cidade. Ele continua com a mesma influência. Tudo em casa. É isso. Beleza, Cíntia. Trago mais amanhã? Informação pra você amanhã. Valeu, Cíntia Blink, 6h45, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E aí, o prefeito Davi Almeida entregou hoje, o Complexo Esportivo do Ouro Verde, no conjunto Ouro Verde, lá no Coroado, na zona leste de Manaus. Inclusive, está totalmente revitalizado, né, Nathalie? Uma boa, a comunidade da ZL está comemorando isso porque, Carlão, todos os serviços foram realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Seminf. O repórter André Meirelles acompanhou tudo e traz pra gente todos os detalhes. A reforma atendeu a uma espera de 20 anos da população local, que agora conta com um espaço totalmente revitalizado para a prática esportiva e o lazer. O complexo recebeu melhorias, incluindo a revitalização completa do campo, novos alambrados, cobertura na arquibancada e 2 novos vestiários. Além disso, foram instalados banheiros para dar mais conforto e, claro, funcionalidade aos frequentadores Nathalie e Carlão. E com essa entrega, a Prefeitura de Manaus atinge a marca de 4 complexos esportivos totalmente reformados e devolvidos à população neste ano.
E durante a cerimônia de inauguração que teve hoje, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, ele destacou a importância da obra para a comunidade, reafirmando o compromisso da gestão municipal com o esporte. Nos próximos 4 anos, serão 60 complexos como esse que nós vamos entregar na cidade de Manaus. É uma meta que nós temos, fazer 15 entregas por ano. Portanto, é dessa forma que a gente vai melhorar os espaços comunitários, esportivos e de lazer nas comunidades. Se você olhar, a gente não trabalha só no campo, a gente trabalha o entorno dele, para que a gente possa deixar um espaço para caminhada, para atividades físicas, porque eu prego a qualidade de vida através do esporte. Então, se você tiver uma vida, sair do sedentarismo, você vai ter uma melhor qualidade de vida, você vai combater o diabetes, vai combater a hipertensão através da atividade física. Então, quando a gente entra num espaço como esse, a gente entra para transformar também o entorno. O vice-prefeito e secretário de obras, Renato Júnior, que também esteve no local, ele destacou as mudanças realizadas pela gestão. Tinha mais de 20 anos que ninguém do poder público olhava para o Ouro Verde com a atenção que deveria olhar. E daqui nós ligamos em vídeo para o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Quando nós mostramos a situação para o prefeito em vídeo, o prefeito falou assim: eu quero que a obra comece amanhã ali. Ele determinou que nós começássemos no dia seguinte. E nós começamos a obra no dia seguinte, porque o prefeito Davi é o nosso líder. Ele manda, ele tem a sensibilidade de um líder que Manaus esperou por tantos anos. Quem também esteve na inauguração foi o Joel Salles, que é o diretor-presidente da Fundação Manaus Esporte. Ele falou que a revitalização do complexo representa uma nova oportunidade para incentivar o esporte na cidade. Nos preocupamos hoje com a integridade física dos atletas. Então todo o nosso piso, nosso solo que foi empreendido aqui, foi feito com a mais alta responsabilidade. Então é isso, é uma reforma feita com responsabilidade. Nós não nos preocupamos só com quantidade de entregas, mas sim com a qualidade. Por isso todo o desporto, toda essa transversalidade entre o desporto e a Secretaria de Obras é feita com muita responsabilidade, tanto social quanto esportiva. Então hoje os atletas podem treinar aqui, tanto embaixo de chuva ou no sol, sem comprometer a integridade física nenhuma. Olha, com essa entrega do complexo esportivo do Ouro Verde, a Prefeitura de Manaus atinge a marca de 24 complexos esportivos revitalizados e entregues à população. Mas 11 têm previsão de serem entregues ainda ao longo do ano. Nathalie Carlão. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 49 minutos, você no melhor mix do Brasil. Olha só, um atirador esportivo reagiu a um assalto e matou um dos criminosos que invadiram a casa dele no bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus. O caso aconteceu na manhã de hoje, terça-feira, quando homens encapuzados tentaram arrombar a residência e roubaram um carro na garagem. A que ponto chegou a audácia dos criminosos aqui na nossa capital, Carlão? Esse atirador, ele foi alertado pelas câmeras de segurança ali da residência. E aí o que ele fez? Ele agiu, Ele acabou baleando o Matheus da Silva de Souza, de 24 anos, que morreu na hora ali mesmo dentro da residência. A repórter Vanessa Lima traz a partir de agora pra gente mais detalhes desse caso. Boa noite, Nathalie, Carlão. E foi isso mesmo, um atirador esportivo reagiu a uma tentativa de assalto na sua própria casa na manhã dessa terça-feira no bairro Parque 10. E acabou matando a tiros Matheus da Silva Souza, de 24 anos, que é um dos suspeitos dessa ação criminosa. Bom, de acordo com a Polícia Militar do Amazonas, os homens invadiram a casa do atirador e conseguiram entrar no local, no quarto onde toda a família dele estava. E foi nesse momento que ele reagiu atirando contra a porta e acabou acertando o Matheus, que veio a óbito no próprio local. E eu conversei aqui com o advogado da família, Dagmo Varela, e ele tem mais informações para dar sobre o caso. Ele atirou, ele estava trancado lá no quarto, seguindo minha orientação. Ele atirou e atingiu um dos meliantes, os demais saíram.
Tentaram levar o carro, mas o carro acabou ficando, e entreguei as armas ao delegado, que é o protocolo. As armas serão periciadas, mas seguramente ele será ouvido, será liberado, porque caracteriza a legítima defesa. E pelo fato dele ser um atirador esportivo, ele tem autorização para estar com as armas em casa. E a legítima defesa, ela não faz diferença de que arma você vai se defender. Você se defende com os meios necessários. Os meios necessários que ele tinha eram as armas de atirador esportivo. Pois é, gente, os outros 2 suspeitos conseguiram fugir sem levar nenhum pertence da família. A polícia ainda está investigando o caso e buscando o restante dos envolvidos. Vou voltar com vocês agora, Nathalie e Carlão. Você está ouvindo 18 horas. Para 6 horas e 51 minutos, Greenpeace em flagra, por meio de imagens de satélite, 130 balsas no Rio Madeira e aponta aí a volta da atividade garimpeira descontrolada totalmente na região, hein, Nathalie? Infelizmente, Carlão, a organização não governamental, inclusive, afirma que o garimpo permanece ativo na bacia de mais de 3.000 quilômetros. Isso daí liga os estados de Rondônia ao Amazonas. Pelo menos, segundo os dados aí divulgados pelo Greenpeace, essa atuação de 5 meses, voltou a acontecer depois de 5 meses, depois que o IBAMA e a Polícia Federal foram até o local e destruíram mais de 450 balsas de garimpo ali naquela área. Nathalie, olha só, o monitoramento registrou 12 alertas distintos, inclusive no Rio Madeira, na altura entre os municípios de Novo Aripuanã e também Humaitá. Os 2 ali, no Amazonas, inclusive. Os detalhes nós vamos conferir agora com ela, repórter Odineia Araújo, com você. No monitoramento realizado pelo Greenpeace entre 10 e 22 de janeiro, foram detectados 12 alertas de garimpo na região, entre os municípios de Novo Aripuanã e Humaitá, aqui no Amazonas. 7 desses alertas indicaram balsas em operação, enquanto 5 mostraram balsas em movimento, indo para áreas de garimpo ou paradas por lá. No total, as imagens de satélite registraram 130 balsas no Rio Madeira, atuando no garimpo ilegal. A organização não governamental diz que a atividade de garimpo na região continua descontrolada, mesmo após o IBAMA e a Polícia Federal terem destruído 450 balsas na área 5 meses antes. Conversamos com o porta-voz da Frente de Povos Indígenas do Greenpeace Brasil, Gregor Daflon, e de acordo com ele, a região sofre com o garimpo ilegal há mais de 40 anos. O Rio Madeira enfrenta uma epidemia de exploração ilegal de ouro. Esse problema é impulsionado por garimpos embarcados que dragam os sedimentos do fundo do rio, com maquinário pesado, e causam destruição do leito, além de impactar gravemente a saúde dos povos que dependem do rio para sobreviver. As imagens captadas nesse recente flagrante são resultado de um novo sistema de monitoramento remoto desenvolvido pelo Greenpeace Brasil, que utilizou imagens de satélite de radar. A nova tecnologia é especialmente eficaz para áreas com alta cobertura de nuvens, como é o caso da região da Amazônia. Segundo o Greenpeace, na Amazônia, 94% do garimpo ocorre em áreas protegidas, como terras indígenas e unidades de conservação. E o porta-voz da Frente de Povos Indígenas do Greenpeace Brasil, Gregor Daflon, ressalta que, além dos danos ambientais, o garimpo também compromete a saúde da população. Devemos lembrar que o peixe é a principal fonte de alimentação e renda da população amazonense. Ao utilizar o mercúrio, que é um metal altamente tóxico, para separar o ouro, os garimpeiros contaminam a água e os peixes do rio. Um estudo publicado recentemente por pesquisadores do Programa de Monitoramento de Águas, Ar e Solos da Universidade do Estado do Amazonas apontou que peixes estão contaminados por mercúrio no Rio Madeira, entre os municípios de Humaitá e Manicoré. Das 29 amostras, 18 estavam contaminados por esse metal. Pesquisas também já apontaram que cadeias criminosas mantêm o garimpo ilegal na Amazônia. São milícias, facções criminosas como o Comando Vermelho e o PCC que brigam pelo controle das rotas usadas para o garimpo, o transporte de drogas e armas, tanto para outras regiões do Brasil
Brasil quanto para o exterior. A rota mais procurada vai do Rio Solimões, no Amazonas, até Barcarena, no Pará, perto de um dos maiores portos do Brasil. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas e 56 minutos. Você no melhor mix do Brasil, 18 horas no ar. Economia. E agora, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar tem a 12ª queda consecutiva e fecha o dia cotado a R$5,77. O euro fechou em alta de 0,16%, cotado aos R$5,99. O Bitcoin fechou em forte queda de 4,37%, cotado a R$566.217. E o Bovespa fechou negativo com 0,64% aos 125.168 pontos. Mix 18 horas. Esporte. São 6h56. Vamos agora conferir alguns detalhes do giro esportivo aqui no 18 horas. Começando assim, o Manaus FC, Manaus Futebol Clube, abriu a venda de ingressos para o duelo decisivo contra o Águia de Marabá nesta quinta-feira, dia 6, que vai ser às 8 horas da noite e vai ser lá na Arena da Amazônia pela segunda fase da Copa Verde, Nathalie. Com preços acessíveis a R$40 a inteira e 20 a meia, a torcida, Carlão, já pode garantir a presença no site ingressodevantagens.com.br e apoiar o time na busca pela vaga. Esse jogo entra ali naquela grade do mata-mata e a arquibancada precisa dar esse apoio total aos nossos times, né? A nossa onça. R$40 a inteira e 20 a meia, dá pra ir, hein, pessoal? E o Amazonas Futebol Clube está negociando a contratação do meia Diego Zabala, que é do Nacional do Uruguai. Diego Zabala conquistou o campeonato uruguaio pelo Nacional ao lado de Luiz Soares. É isso mesmo, Carlão. E no Ceará, a Estrela do Norte se prepara para a estreia da Copa dos Campeões Regionais de Futsal. Sim. A equipe amazonense chegou na última segunda-feira ao Ceará e já fez um treino com reconhecimento de quadra no município de São José do Jaguaribe, onde vai acontecer sede desse campeonato. Sede. Olha, Carlão, antes da gente encerrar, a gente tem uma triste notícia. A gente fala agora da morte do radialista e ex-dirigente do São Raimundo e também do Nacional. Ivan Guimarães faleceu nesta terça-feira aos 67 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos. Ele que estava internado desde o dia 14 de janeiro no Hospital Rio Negro, ele estava em UTI nos seus últimos dias. Entre os anos de 1996 e 2007, ele comandou o período mais vitorioso do São Raimundo, conquistando aí 5 títulos estaduais, 3 Copas Norte e garantindo a equipe na Série B por 7 temporadas. Além disso, Carlão, no futebol, além do futebol, ele foi presidente da Aclea e liderou o departamento de esportes da Rádio Rio Mar nos últimos 8 anos. A gente se solidariza aí à família do grande radialista Ivan Guimarães. Valeu. 6h59, você no melhor mix do Brasil. Mix. Seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A expectativa do Amazonas é total para a reunião de amanhã da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A Corte vai decidir se recebe nova denúncia do Ministério Público Federal contra o governador do Amazonas, Wilson Lima. O Ministério Público denuncia desvio de verbas para transporte de ventiladores pulmonares comprados no auge da crise da pandemia de Covid 2019. Wilson Lima já é réu no STJ, acusado de superfaturamento na compra de respiradores também durante a pandemia. Neste novo caso, o relator ministro Francisco Falcão votou a favor do recebimento da denúncia, sendo acompanhado pelas ministras Nancy Adriaghi e Maria Tereza de Assis Moura. Os ministros Raul Araújo, Roberto Humberto Martins, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Sérgio Cuquina votaram contra.
O ministro João Otávio de Noronha pediu vista, adiando a decisão final. O julgamento está na pauta da sessão ordinária de amanhã, marcada para as 14 horas. E deve chamar, sim, a atenção total do mundo político do Amazonas, que deve parar, inclusive, para assistir à sessão. A decisão, obviamente, deve ser aproveitada politicamente pela oposição ou pelo governo, claro, dependendo do resultado. 18 horas. Agora 7h01, você é o melhor mix do Brasil. Mais uma edição do 18 horas encerrada, Nathalie. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.